As teorias da conspiração mais bizarras do futebol, do canal Storybook. Bora lá. Bem-vindos a mais um vídeo. Opa, nesse valeu. mês, nós iremos ver as maiores teorias da conspiração da história do futebol. Estou curioso, hein? Estou curioso. Uma teoria da conspiração é um... Quem não gosta de uma teoriazinha da conspiração, né? Quer tirar pedra, né? Não tem uma pessoa que não goste. Tudo bem que tem umas que são muito fantasiosas, mas tem umas boas, Uma especulação de que um evento ou resultado foi secretamente forjado por um grupo de pessoas para atingir um objetivo. Essas teorias existem aos montes no mundo e, evidentemente, dada a influência e poder que tem o futebol, ele não escapa delas. Mas antes de começar o vídeo, peço para você se inscrever no canal, pois faltam menos de 10 mil inscritos para a gente alcançar os 300 mil. E 60% de vocês que assistem não são inscritos. Todo mês você tá aqui vendo os vídeos e ainda não tá inscrito. Já passou da hora, né? Eu já tô inscrito, inclusive o vídeo original tá na descrição, então se você ainda não tá inscrito, dá uma olhadinha lá pra poder se inscrever. Eu também queria compartilhar com vocês o navegador que eu uso para fazer os vídeos aqui do canal, o Opera. Durante a pesquisa de um vídeo como esse eu acabo abrindo trocentas abas, mas o Opera permite que eu organize elas em categorias, expandindo e recolhendo de acordo com o necessário, deixando tudo bem menos confuso. Quanto mais escuro sublinhado, mais recentemente você visitou a aba, facilitando demais a navegação. Se eu simplesmente arrastar a aba para o lado, eu consigo dividir a tela em dois, o que ajuda muito quando eu estou escrevendo um roteiro e preciso olhar as fontes. Inclusive, vamos entrar no clima do vídeo e colocar uma música de mistério. Agora sim, eu consigo arrastar o player para qualquer lugar dentro e fora do navegador. Outro recurso muito legal é o ARIA, a inteligência artificial do Opera. Basta dar o comando Ctrl+/ ou CMD+/ e a linha de comando aparece imediatamente. Só digitar a pergunta que ela responde. É tão completa que dá até para gerar imagem. Tem também o recurso de reconhecimento de imagem caso eu queira achar a origem de algo. Além de tudo isso, o navegador é baita publi que ele fez aqui, hein? Conseguiu misturar tudo do futebol ali e ao mesmo tempo fazer uma publi, né? Mostrando como ele usa o Opera e tal, pô, da hora. Todo personalizável, você pode mudar o visual dele completamente. Eu gosto mais do Aurora, porque não fica um clarão na minha cara enquanto eu tô pesquisando as coisas, e meus olhos agradecem depois de horas fazendo isso. Mas tem vários outros para escolher. Eu uso o Opera faz anos e eu sempre amei, então pode confiar em mim e baixe pelo link aqui na descrição para ter o navegador mais completo do mercado no seu dispositivo. Bom, recados dados, então chega de enrolação bora. E põe seu chapéu de alumínio porque vamos ver as mais macabras teorias da conspiração da história do futebol. Só as loucuras. Convulsão de Ronaldo, essa daí também Brasil e França chegavam à grande decisão da Copa do Mundo de 1998. A seleção brasileira defendia o título buscando o pentacampeonato, enquanto os donos da casa sonhavam com seu primeiro campeonato mundial. O Brasil era considerado amplo favorito tanto por ser o atual campeão, quanto por ter o melhor jogador do mundo no time. Porém, poucas horas antes da final sai a notícia que Ronaldo havia sido cortado da decisão e Edmundo começaria entre os 11. Inicialmente, se dizia que foi por uma lesão no tornozelo. Depois, os boatos eram de que foram problemas estomacais. Mas passados 30 minutos, a escalação é alterada novamente e Ronaldo volta ao time titular. E o Galvão vai à loucura, né? O que aconteceu foi que na tarde do dia da decisão, Ronaldo foi tirar uma soneca em seu quarto, quando de repente começou a convulsionar. Seu companheiro de quarto, Roberto Carlos, viu a cena e desesperado chamou os médicos. O craque então foi levado ao hospital. Porém, nenhuma normalidade foi encontrada e Ronaldo sequer se lembrava do acontecido. Quando ele volta do hospital com a equipe já no vestiário e pronta para a final, ele diz que tá bem e quer jogar. O médico da seleção e o técnico Zagallo optam por não barrar, o que do ponto de vista médico era uma decisão no mínimo peculiar. Por isso, Edmundo volta pro banco. Era difícil, né? O médico chegar e falar que depois as pessoas e a imprensa iam saber que o Ronaldo estava apto para jogar, né? O principal jogador do Brasil. E ele não jogou por uma escolha do médico e do técnico, porque tinha tido uma convulsão. E aí ia ficar difícil explicar. Então, querendo ou não, perder com o Ronaldo em campo era mais justificável, né? Se acontecesse como aconteceu, do que perder sem o Ronaldo.
Porque imagina, tu deixa a tua estrela de fora, aí ia ser pior ainda. E Ronaldo joga mesmo depois desse episódio. Foi notório que o craque não estava em sua melhor forma. E o Brasil, completamente apático, levou 2 gols de cabeça de Zidane no primeiro tempo, e mesmo com um homem a mais, ainda sofreu o golpe de misericórdia aos 92 minutos. Esse é um jogo que eu ainda quero pegar pra ver, tá ligado? Que falam bastante desse jogo. Mas pelos relatos que tem, né, o Brasil realmente foi totalmente irreconhecível nessa partida. Né? O Brasil, parece que os jogadores se abalaram de alguma forma também com tudo que aconteceu com o Ronaldo. O Ronaldo não conseguiu desempenhar, né? Acho que por causa dessa convulsão. E foi uma apatia total à seleção. A seleção tomou uma pancada da França e ficou sem rumo, né? Muito louco isso aí. A França aplicava um sonoro 3-0 nos favoritos e era campeã do mundo pela primeira vez em casa. Todos esses acontecimentos nebulosos momentos antes de uma final de Copa foi algo sem precedentes na história. Do nada, o melhor do mundo tem uma convulsão horas antes de uma final de Mundial e mesmo assim ele joga. O que realmente aconteceu nos bastidores desse Brasil e França é provavelmente o maior mistério da história das Copas. Muitas teorias da conspiração surgiram para explicar o fracasso brasileiro naquele jogo. Primeiro, qual seria a explicação para a convulsão de Ronaldo? Sintoma que nunca tinha lhe ocorrido nem antes e nem depois. Surgiram especulações sobre um possível envenenamento por um cozinheiro francês, mas não existe nenhum fundamento para acreditar nisso. Outra teoria diz que elas foram consequência de uma reação a infiltrações de xilocaína, um anestésico usado para aliviar dores nas pernas, algo que foi prontamente negado pelo médico da seleção. Por isso, a versão mais aceita é de que foi consequência do estresse. Dito isso, por que mesmo assim ele jogou? O médico colocaria sua carreira em risco dessa forma? Arriscaria a vida do atleta para que ele entrasse em campo? E é aí que entra outro personagem dessa história, a Nike. Desde 1996, a Nike é fornecedora de material esportivo da seleção. Além disso, a jovem estrela Ronaldo assinou um contrato vitalício com a fornecedora em 1994. 4 anos Não é antes, segredo né? para ninguém que a empresa norte-americana tem um poder imenso na confederação. O próprio Edmundo declarou que, abre aspas, pessoas da Nike estavam na concentração 24 horas por dia, como se fossem membros da equipe técnica. Fecha aspas. Em 98, o atacante teve uma conversa vazada onde insinuou o grande poder de influência da fornecedora sobre a seleção. A Nike é uma coisa verdadeira, mas é uma coisa de não especificamente, eu não vi isso especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos de 90 minutos. Ah, tem isso? Os superiores da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato antes do jogo. Mas que a Nike tem uma força de apoio, tem. Negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente. Quer dizer, o presidente que levou a porcentagem da negociação. Isso corrobora com a tese de que, na realidade, a Nike influenciou para que o atleta entrasse em campo. Porque querendo ou não, era o atleta da Nike, queria visibilidade, era uma final de Copa do Mundo. Se ele brilha na Copa, teria um peso, né, na final da Copa teria um peso muito grande, então acho que tem um pouco dessa influência da Nike, obviamente, e talvez existam coisas, né, mais obscuras aí por trás da Nike na seleção. Né, tem até pessoas que falam questão de ligação com empresários, né, que empresários muitas vezes colocam os jogadores na seleção, tem todas essas questões, todas essas conspirações. Afinal, era o principal ativo da marca, Então, e ele não poderia ficar de fora do jogo de maior exposição na carreira. E até seria difícil explicar para as pessoas, tá ligado? E pra mídia. Porque imagina, o Brasil perdeu a Copa, beleza. 3-0. Imagina se perde esses mesmos 3-0 com o Ronaldo, sem o Ronaldo em campo, tá ligado? Falando, não, a gente resolveu poupar, ele teve uma convulsão. Aí a teoria da conspiração seria ainda maior e seria pior de explicar para as pessoas, falando, não. Aí o pessoal ia falar, não, essa Copa foi comprada, pô. Os caras inventaram uma convulsão aí, né? Então eu acho que o Zagallo, né, ele quis evitar uma certa polêmica, né? Ele falou, ele deve ter pensado, né? Na minha cabeça, pelo menos, ele falou assim, melhor perder com o Ronaldo em campo do que, tipo, não colocar o craque do time e perder, né, sem o craque. Pelo menos tem uma justificativa que
ele não tava tão bem, mas eu tentei lá, coloquei. Ele pediu pra jogar e eu coloquei, tá ligado? Querendo ou não, é uma justificativa, né? E não é coincidência que a imagem que ficou eternizada após o apito final foi Ronaldo desolado, com suas chuteiras da Nike no pescoço pro mundo todo ver. É verdade, teve isso, né, velho? Caramba, verdade. Então prova um pouco da questão Ronaldo e Nike. Porque mesmo depois de perder, o Ronaldo fez questão ali de colocar a chuteira da Nike no pescoço. Talvez isso daí não tenha sido algo por acaso, né? Loucura, não tinha parado pra pensar nisso. Que tava uma exposição grande, e aí o Ronaldo tinha perdido, mas mesmo assim colocou a chuteira da Nike no pescoço. Mas tem quem vá ainda mais longe. Há quem acredite que, na realidade, Ronaldo sequer sofreu uma convulsão, dando origem à folclórica frase: Se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas. Essa daí era famosa na época do Facebook. Eu acho que esse pato é do Orkut, velho. Isso daqui virou uma grande lenda ou também. soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas. Pessoal, Tudo surgiu de uma criaram corrente textos de e textos, e-mail né? com um longo texto afirmando com todas as letras que o Brasil vendeu a Copa de 1998. Os jogadores inicialmente ficaram contrariados, mas foram convencidos após uma grande oferta financeira e vantagens contratuais com a Nike, que seria parte do acordo. Mesmo assim, Ronaldo se recusava a participar. Por isso foi cortado. Após ameaças de perder seu contrato vitalício, ele foi convencido a atuar. O acordo seria que o Brasil sucumbiria no gol de ouro. Porém, a apatia dos jogadores durante o jogo fez com que a França dominasse e vencesse o duelo com facilidade. O título deu à França equilíbrio político em um momento de alta taxa de desemprego e crise, enquanto a Confederação Brasileira ganharia em troca sediar a próxima edição. E também caminho facilitado para o Penta em 2002. Essa teoria ganha força porque, em partes, o e-mail acertou. O Brasil realmente foi Penta em 2002, sendo beneficiado pela arbitragem em pelo menos 2 jogos. Porém, o Brasil não foi sede daquela edição. Ele só voltou a sediar o torneio em 2014. Quando tomou no lombo pra Alemanha, né? Sendo escolhido como tal em outubro de 2007. Uma semana após a final perdida, o site da CBF é hackeado e o texto fica exposto no site da entidade. Caraca. Toda essa história desencadeou uma grande crise na CBF, chegando ao ponto de se abrir uma CPI para investigar o contrato com a Nike e o que se passou por baixo dos panos naquela final. Porém, essa foi encerrada em 2001 sem nenhum avanço, e todos os jogadores e pessoas envolvidas negam veementemente todo o conteúdo daquele e-mail. É complicado, cara. Dá pra acreditar de certa forma, dá pra acreditar. Como também não tem nenhum fato que comprove totalmente isso, né? Mas a gente sabe que o futebol ali por baixo dos panos é tão sujo, tem muita essa questão política, que pode ter acontecido algo do tipo. É muito difícil, né, ter acontecido, porque teriam que ter convencido a maioria dos jogadores, pelo menos, né, pra conseguir fazer isso. E eles perderiam uma final de Copa, pô, vale muito na carreira do atleta. Tudo bem que às vezes uma quantia, né? Mas complicado, isso daí não vazaria, nenhum dos jogadores falaria depois de tanto tempo, né? Difícil. Tanto jogador aí, nenhum nunca soltou o verbo, porque já passou bastante tempo. Beleza, pode ser perseguido, mas já passou tanto tempo, nenhum falou. Todos os jogadores são santos. Nenhum ia soltar uma letra aí. Né? Nem que seja numa mensagem, sei lá, no WhatsApp com um amigo, né, tipo, falando que foi realmente, ali, e a mensagem é vazada, de propósito, às vezes, até. Não teria vazado isso, então é muito complexo. É uma teoria que foi bem forte na época, e dava pra acreditar até um pouco nessa teoria, que tu falava, caraca, parece que é real, velho. Nossa, tem algumas coincidências ali, né? Acabou acontecendo que ele falou aqui o título do Brasil em 2002, por mais que não sediou a Copa. Tinha essa questão, né, da taxa de desemprego na França, e foi a primeira Copa que a França conquistou, né, na época que tava, se eu não me engano, foi na própria França a Copa sediada. Posso estar enganado, mas acho que foi na própria França. Então, né, teve todas essas ligações, essa questão estranha da convulsão, mas depois de tanto tempo os jogadores continuariam calados, né, complicado, porque teria vazado alguma coisa. E tem outras pessoas envolvidas ali na seleção, ninguém mais vazou nada. Difícil, cara, difícil. É uma teoria que, né, dá pra tu dar uma acreditada, dar uma viajada, só que é muito mais pra justificar
uma má atuação do Brasil na final do que realmente algo que parece que aconteceu. Por mais que tenha algumas evidências. É loucura, é conspiração, né? É a base da teoria da conspiração. Mas que a gente sabe que acontece muita sujeira no futebol, e isso daí já foi provado por diversos escândalos, a gente sabe. O próprio Joseph Blatter, o que ele tá envolvido em escândalo é brincadeira, né? Então é complexo. Complexo. Para corroborar aqueles que acreditam em alguma manipulação em favor dos franceses, ainda surgiu uma declaração de Platini, anos depois, que confirmou que o sorteio foi manipulado para que Brasil e França só se enfrentassem na final. Mas sobre a final, não tem nenhuma declaração, né? Esse é o problema. Se tivesse, porque, pô, teve muita gente envolvida nessa brincadeira, tá ligado? Ficou ali por baixo dos panos, mas teve muita gente e não vazou nada até hoje. Ou o pessoal foi muito bem pago pra ficar caladinho, mesmo depois de tanto tempo, ou não rolou nada, que é o mais provável. Mas é de se desconfiar, tá ligado? É de se desconfiar. Porque é muito mais fácil tu coagir uma arbitragem a roubar, a marcar um pênalti, do que, né, tipo, fazer um jogador ter uma convulsão, o principal jogador da seleção, e depois, né, inventar toda uma história, e ele vai pro jogo, não vai pro jogo. Então, parece muito mais uma conspiração realmente só. Mas, né, fica a curiosidade na cabeça das pessoas. Você acha que realmente aconteceu alguma coisa nessa Copa ou não? Nessa final aí? O Ronaldo teve a convulsão ou não? Comenta aí. Eu fico curioso pra saber sua opinião. Argentina 6-0 Peru, teve Outra isso, né? teoria da conspiração bastante difundida é de que a partida entre a Argentina e Peru pela Copa do Mundo de 1978 foi manipulada. A Argentina sediava o torneio em meio a uma das mais sangrentas ditaduras militares do continente sul-americano. A própria escolha da Argentina como sede levanta suspeitas bem razoáveis. Afinal, o regime de Videla usou o Mundial para colocar panos quentes nos desaparecimentos e outras atrocidades que os militares praticavam. Eis que na semifinal se encontravam no grupo B os donos da casa. Pra tu ver como é que o futebol também é usado como política, né, cara? E realmente, lá na frente, foi provado que alguns mandos de campo, né, mandos de Copa, foram comprados. Nessa época, era uma época que tinha muito menos informação. E nada impede que realmente esse mando de Copa aqui, né, tenha sido comprado. Pra realmente acobertar essa questão da ditadura e tal, que estava acontecendo na Argentina. Então o futebol ele é muito mais complexo do que parece. Casa com Peru, Brasil e Polônia. Todos jogariam contra todos e o primeiro colocado avançaria à final. Na primeira rodada, Brasil e Argentina ganham seus duelos. Na segunda, a Polônia venceu e, por consequência, tirou as chances de classificação do Peru, enquanto o Brasil e a Argentina protagonizaram a Batalha de Rosário. O jogo muito truncado terminou 0-0, mas ficou marcado mesmo pela pancadaria que aconteceu dentro do campo. Com esses resultados, o Brasil se colocava ligeiramente à frente pelo seu saldo de gols, e a vaga seria definida na rodada final, com os jogos marcados para acontecer simultaneamente. Porém, de forma inexplicável, a pedido da TV local, o jogo da Argentina foi adiado em 3 horas. Dessa forma, eles jogariam sabendo exatamente de quanto precisavam para ir para a final. Essa teoria da conspiração já me parece muito mais real, tá ligado? Já me parece muito menos teoria e realidade. Porque, ó, do nada a televisão mudou, né, o horário, mandou mudar o horário. Estranho, né? Estranho. A gente sabe depois o que acontece. O 6-0 aí da Argentina contra o Peru. E a Argentina acaba tendo mais saldo de gol que o Brasil e classifica. Complicado, né? Complicado falar que isso aqui não foi realmente manipulado. O Brasil fez sua parte e venceu os poloneses por 3-1, fazendo com que a Argentina precisasse de no mínimo 4 gols para se classificar. E adivinha o que aconteceu? 6-0. A seleção portenha massacrou o Peru. Agora pra tu ver como é que era uma várzea, né, cara? Pelo amor de Deus. A televisão pediu pra mudar o horário do jogo e a FIFA, né, tipo, pra tu ver a falta de profissionalismo da época. E a FIFA aceitou mudar o horário do jogo, mesmo sendo, né, um jogo decisivo, ou seja, tinha que ser no mesmo horário, pra nenhum dos dois times ter vantagem de saber quanto precisaria, por mais que às vezes algum jogo tá adiantado ou não. Mas, pô, sacanagem, olha o que acontece, né, a TV pediu,
né? De uma forma aí estranha. Aí a FIFA foi lá e mudou o horário dos jogos. E a Argentina já sabia de quanto precisava ganhar. E aí, meu amigo, rolou aquela famosa malinha ali, ó, pro Peru, né? Aquele incentivinho pro Peru abrir as pernas. 6-0 fora o baile. Vale lembrar que a seleção peruana não era ruim. Tinha chegado às semifinais porque liderou o grupo com a Holanda. Mas, nos dias que antecederam essa partida, aconteceram movimentações bastante suspeitas nos bastidores que talvez explicassem o resultado. Fora a gritante alteração do horário da partida, teve também o fato do goleiro peruano Ramon Quiroga ser argentino naturalizado peruano. Anos depois, ele veio a público dizer que com certeza alguém ganhou dinheiro com aquela goleada. Outros jogadores... Olha aí, ó, aqui tu já tem mais provas, entendeu? Aqui, além da alteração do horário do jogo, né, e da seleção do Peru não ser tão ruim, tomar do nada um 6-0, aqui tu já tem declarações. Então, diferente daquele, né, do acontecido do Brasil contra a França, que parece muito mais uma teoria do que uma, né, realmente do que aconteceu, parece muito mais uma suposição, aqui já parece muito mais uma realidade, sabe? Essa questão da Argentina ter mandado um dinheirinho aí pro Peru, porque até o goleiro aqui, ó, que era argentino, naturalizado peruano, falou que, alguém ganhou alguma coisa. Daquele elenco também confirmaram, né, a Complicado. história de que alguns dos companheiros deles foram comprados para fazer corpo mole, seja com dinheiro ou até com ofertas para jogar no futebol argentino nos anos seguintes. Lamentável, velho, lamentável. Relataram também que no pré-jogo o ditador Videla entrou no vestiário da seleção peruana e fez um discurso sobre a irmandade entre os dois países. Como se não bastasse, 10 dias depois da Copa, o governo argentino ainda fez uma generosa doação de 50 milhões de dólares e 35 mil toneladas de trigo ao governo peruano. No final das contas, o Brasil voltou para casa. Moleque, isso daqui tá na cara, né? Já não é mais teoria da conspiração, é contestação, velho. Pelo amor de Deus. Isso daqui é absurdo, tá ligado? E a FIFA não reaver essa questão aqui, porque é absurdo. Foi comprado, né? Porra, absurdo, mano. E como sempre, a Argentina é envolvida em falcatrua. Seja no gol de mão do Maradona, ou seja, né, nesse jogo aqui escandaloso entre Argentina e Peru. Com uma única seleção invicta no torneio, enquanto a Argentina derrotava a Holanda e conquistava sua primeira estrela mundial. A primeira, caraca. E a Holanda que ama ser vice, né? Mesmo com tantas alegações e fontes diferentes que indicam que esse jogo foi realmente manipulado, é difícil de classificar como algo confirmado. Então, ainda cabe na categoria. Mas é praticamente uma contestação, é quase um fato, né? Já tá praticamente saindo de teoria para ser uma contestação, né? Realmente aconteceu. De teoria da conspiração. Constatação. Corinthians 1, Boca Juniors 1. Comebol eliminou o Corinthians. 2013. É esse daqui também. O que aconteceu nesse jogo, o que o senhor Amarília fez aqui, meu amigo, foi loucura. Foi loucura. E, de novo, argentinos envolvidos em escândalos. E a mamãe Comebol que ama argentinos, né? Incrível, incrível. O Corinthians chegava a Libertadores com pompa de atual campeão. Manteve a estrutura e reforçou seu elenco para defender o título, sendo um dos grandes favoritos para o bicampeonato. E pensar que, mano, esse time do Corinthians realmente tinha potencial para ser campeão dessa Libertadores. E seria bi, velho. Pensar... Foi uma das melhores épocas do Corinthians, o time realmente muito compacto. Porém, toda a expectativa recebeu um duro baque logo na estreia. O Timão enfrentava o San José de Oruro lá na Bolívia, e logo com 5 minutos de jogo, Guerreiro abriu o placar para os corintianos. Na comemoração, um torcedor disparou um sinalizador que atravessou o setor visitante e atingiu um torcedor do San José, Kevin Espada, de 14 anos. O projétil de 20 centímetros atingiu o olho do jovem a 300 km por hora, o que infelizmente causou sua morte instantaneamente. Ao término do jogo, 12 corintianos foram presos na Bolívia. 5 deles permaneceram por 10 meses até a liberação. E o regulamento da Comebol previa que os clubes poderiam ser punidos pelo comportamento inadequado da torcida, como por exemplo, usar sinalizador. Essa pena poderia ser de uma simples multa
até a exclusão da competição. Existia um risco sério do clube acabar excluído do torneio pela gravidade do acontecimento. Então, depois de 2 semanas... Eu lembro que isso daí foi realmente muito grave, né? Pô, envolveu uma morte e nos noticiários na época só se falava disso, né? Dessa questão aí que realmente foi uma questão que marcou bastante a Libertadores, cara. Foi triste. Foi realizado o julgamento para decidir as consequências. A pena foi de apenas uma multa de cerca de R$400 mil e a proibição do clube levar a torcida na condição de visitante por 18 meses. Os corintianos respiraram aliviados e acharam que o sonho do Bi continuava de pé. O clube passou tranquilamente pela fase de grupos, como líder, para nas oitavas de final acabar caindo contra o Boca Juniors, reeditando a final do ano anterior, em que os brasileiros se deram melhor. O jogo de ida foi vencido pelos argentinos por 1-0, e na volta, no Pacaembu, aconteceu uma das piores arbitragens da história do futebol. O que aconteceu aqui foi escandaloso. Isso daqui não é possível que o Amarília não tava comprado, tá ligado? Acho que, vamos ver se tem alguma prova, não sei se tem alguma prova de matéria, né, que vazou depois de algum depoimento, mas é praticamente impossível que o senhor Carlo Amarília, acho que é assim o nome dele, não tenha sido comprado. Mano, aqui, esse lance aqui é escandaloso e tiveram diversos outros. Pareceu muita coincidência o que aconteceu aqui, né? Pra ser um mero roubo, né? Pareceu muita coincidência ser um mero roubo. Não, ser um mero jogo, na verdade. Pareceu muita coincidência serem erros que ele não cometeu porque queria, né? Porque ele era ruim. Pareceu que não foi isso. Pareceu que realmente tinha algo por trás ali. Talvez até essa questão do Corinthians, né, não ter sido punido da forma que talvez a Conmebol entendia que deveria, né? Porque aí é culpa da Conmebol. Se ela achou que tinha que ter excluído o Corinthians, excluísse antes. Agora, nada justifica prejudicar o time depois. E isso daqui é muito estranho, ainda mais Boca Juniors, que a gente sabe que os argentinos na Libertadores não é querendo ser, né, contra argentino, mas, mano, a gente sabe que os argentinos na Libertadores sempre foram muito favorecidos. Isso lá de trás, com o Independente, quando muita coisa obscura aconteceu, né? Na época lá das antigas mesmo do futebol, quando o Independente reinou na América do Sul. E nos anos 2000 também teve muita questão, né, com Boca, River, né? Então, complicado, é difícil você acreditar que não foi por querer. O Corinthians foi operado de uma forma que não tem como não pensar que foi na sacanagem. Esse jogo apareceu no meu último vídeo sobre os maiores roubos da história da Libertadores. Esse lance é absurdo. Se você não viu, recomendo que veja, porque eu não vou tá muito bom nos lances. Reagir aqui tá muito bom. Basicamente, Carlos Amarília e sua equipe de arbitragem deixaram de dar pelo menos 2 pênaltis e anularam 2 gols legítimos da equipe brasileira, que acabou eliminada após empatar em 1-1. Até para os padrões da arbitragem latina, esse jogo foi muito fora da curva. E é olhando para esse cenário que surge uma teoria da conspiração a respeito da motivação disso. Muitos viram como a Conmebol tirando o Corinthians da Libertadores o mais rápido possível na marra por conta da morte de Kevin. É dito que a Conmebol não teve coragem de eliminar o Corinthians no tribunal e tentou fazer de forma natural. Mas fato era que o Corinthians não podia, em hipótese alguma, ganhar Libertadores depois do que aconteceu com o jovem boliviano. Tem uma certa questão que pode ser verdade, né? Tem um certo fundo de verdade. É realmente uma teoria, né? Muito diferente da anterior, que parece uma verdade. A questão ali do Peru e Argentina, que pra mim já é verdade, não é teoria. Essa daqui, pela forma que tudo aconteceu, de forma escandalosa, né, no jogo, ali. Muitos lances, como ele falou aqui, 2 gols que não estavam irregulares e foram marcados. E, teve pênalti no marcado, né, vários lances polêmicos. Então, alguma coisa tem por trás desse jogo. E a questão da morte do Kevin Spada parece ser realmente, pode ser, na verdade, que a Conmebol tenha falado, o Corinthians não vai ser campeão porque pode sujar a imagem do torneio se o Corinthians ganhar nessa edição, com tudo que envolveu, mesmo a gente não tendo peito pra excluir o Corinthians, porque é totalmente errado, né? Se a Conmebol achava que o Corinthians não poderia continuar participando da Libertadores, deveria ter excluído o time, né? Era o mais correto, até porque tava lá no regulamento. Então,
fica muito mais feio fazer uma coisa dessa, né, pra competição, ter uma arbitragem tão ruim como foi nesse jogo, do que excluir o time se achasse que realmente o Corinthians não merecia continuar participando da competição pelo que aconteceu, porque realmente foi um caso muito grave, né? Aí é complicado, porque o Corinthians foi muito prejudicado nessa partida e abre precedente pra essa teoria aí. Alguma coisa aconteceu, tá ligado? Alguma coisa aconteceu. E realmente essa questão da morte do Kevin Spada fortalece essa teoria, porque talvez realmente mancharia um pouco essa edição da Libertadores. Se o Corinthians ganhasse, muitas pessoas, a mídia, né, contestaria bastante essa questão da morte, de talvez o Corinthians não ter sido punido da maneira que deveria ter sido punido. Comebol não ia deixar. Anos depois, vazaram áudios de um influente cartola argentino, Julio Grondona, que confirmaram que houve manipulação na escolha do árbitro. Alguns membros da direção corintiana, na época, chegaram a declarar publicamente que acreditam que a arbitragem catastrófica de Amarília foi a forma que a Comebol encontrou de eliminar o Corinthians depois da tragédia de Oruro. Caso Everton. Tem esse aí também, né? Foi bem estranho o que aconteceu. 2013 foi um ano que deu o que falar. Ao término da rodada final do Campeonato Brasileiro, foram rebaixados Náutico, Ponte Preta, Vasco e Fluminense. Porém, bizarramente, naquela mesma rodada, houveram 2 escalações irregulares. Algo relativamente raro e que acabou mudando as equipes que foram para a segunda divisão. No dia 7 de dezembro, o Flamengo escalou o lateral André Santos para o duelo contra o Cruzeiro. Porém, o jogador tinha sido expulso na final da Copa do Brasil e, portanto, estava suspenso e não poderia atuar. De acordo com o regulamento do Campeonato Brasileiro, a escalação de um atleta irregular deveria retirar 3 pontos, mais os pontos conquistados pela equipe na partida em questão. Como o jogo empatou, o Flamengo perderia 4 pontos. Sem esses 4 pontos, o Flamengo iria de 49 para 45 e cairia da 11ª colocação para a 17ª, salvando o Fluminense e entrando na zona de rebaixamento. Mas, antes que os rubro-negros entrassem em desespero, no dia seguinte a esse jogo, Portuguesa e Grêmio entravam em campo em uma partida que não valia rigorosamente nada. Tudo se encaminhava para um 0-0 bem chato. Porém, aos 33 minutos do segundo tempo, Everton entra no lugar de Wanderson. O problema é que Everton também estava suspenso, fazendo com que a Portuguesa, assim como o Flamengo, fosse punida com a perda de 4 pontos, indo de 48 para 44. Por sua vez... Cruel, né, mano? Era um jogo que não valia nada, a Portuguesa já tava sem chances de ser rebaixada. Deve ter doído muito pra torcida da Portuguesa. E realmente abre esse precedente pra ser criada uma teoria da conspiração de, caramba, um jogo depois, já tinha acontecido a merda ali com o Flamengo. Será que não teve uma compra aí, né? Porque a gente sabe que o futebol é muito sujo. Depois do Flamengo ter feito merda, será que ele não tentou comprar algumas pessoas envolvidas ali nos bastidores da Portuguesa? Complicado. Caindo pra 17ª. Mas, como a gente sabe que também tem muitas pessoas no meio do futebol que são incompetentes, pode ter sido só um erro, né? Assim como aconteceu no Flamengo, um erro da Portuguesa. Uma colocação, salvando a pele do Flamengo e caindo pra segunda divisão. Não é tão comum jogadores serem escalados irregularmente. Ainda mais no mesmo campeonato. 2 na mesma rodada. E na mesma rodada. Teorias da conspiração de que, na realidade, a Portuguesa tenha deliberadamente escalado o atleta irregular, em troca de uma compensação financeira. Os suspeitos eram Flamengo e Fluminense. As teses eram as seguintes. A primeira seria que o Flamengo escalou André Santos de forma irregular, percebeu a cagada que fez e ofereceu dinheiro para que a equipe paulista, que jogaria no dia seguinte, cometesse o erro. A outra dizia que o Fluminense, ameaçado de rebaixamento, teria encomendado a entrada de Everton como um plano B, caso o clube não conseguisse o resultado que o salvasse dentro do campo, o que realmente acabou acontecendo. A revista Placar publicou que representantes dos clubes cariocas se reuniram dias antes da rodada final para procurar soluções e brechas para evitar que 2 times do Rio fossem rebaixados, o que seria catastrófico para as verbas de televisão do ano seguinte. O Ministério Público chegou a concluir que a Portuguesa vendeu a vaga, porém, anos depois, o inquérito foi arquivado por falta de evidência.
Complicado, hein? Complicado. Abre um precedente aí pra essa teoria da conspiração. Caraca. Mano, é aquilo, velho. Não dá pra duvidar de praticamente nada que acontece por baixo dos panos do futebol. Porque a gente sabe que envolve muito dinheiro, tem muita questão política, força de bastidores, tá ligado? E muitas das pessoas que estão envolvidas ali são corruptas. Então, pode ter essa questão de terem vendido, né, esse rebaixamento. A Lusa alguém ter ganhado um dinheiro ali por baixo dos panos e ter colocado a Lusa no rebaixamento. E às vezes a torcida acaba pagando o pato. Porque a Lusa, que não tinha nada a ver com isso, né? O torcedor da Lusa, ele, pô, era uma partida qualquer, não valia mais nada. Aí escalaram um cara irregular, que não poderia ter sido escalado, né? Numa substituição que aconteceu no final do jogo. E desencadeou em uma merda toda que a Lusa viveu nos últimos anos aí, cara. Então é complicado. Complicadíssimo. Se a vaga foi comprada, o dinheiro deveria aparecer em algum lugar. Mas nenhuma quantia suspeita foi encontrada nas contas da Lusa e nem de nenhum funcionário. Fato é que a tem o famoso dinheiro vivo também, né? CBF avisou o clube que a suspensão do atleta ainda não tinha sido cumprida, o e-mail foi visualizado, mas essa informação nunca chegou até o treinador Guto Ferreira, seja por sabotagem ou... Complicado, hein, mano? Complicado. Tem a questão ainda desse e-mail aí que foi visualizado. Complicado. Incompetência. Embora a versão oficial, confirmada pelo próprio presidente da Lusa, é de que foi tudo cagada, muitos seguem acreditando em uma trama pela compra da vaga da saudosa... Ah, mas se foi ele que estava envolvido, ele não ia falar aqui, né? Ele seria apedrejado pela torcida da Lusa, não tá escrito. Portuguesa na primeira divisão brasileira. É o clássico na final da Champions. O UEFA tentou arranjar um El Clássico na final. Outra teoria da conspiração muito difundida principalmente na Europa é de que a UEFA manipulou diversos sorteios para tentar fazer um El Clássico na final da Liga dos Campeões. Na temporada 2010-2011, Barcelona e Real Madrid fizeram uma das semifinais da Champions. O Barça se deu melhor e avançou à final, onde acabou campeão posteriormente ao derrotar o United. Nessa época, começava a aflorar a rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo, que dominariam o futebol mundial pelos próximos anos, um com a 10 do Barcelona e o outro com a 7 do Real. A UEFA viu naquilo um prato cheio para ganhar muito dinheiro. Seria muito conveniente para o espetáculo que essas duas figuras fizessem a final da Liga dos Campeões, a competição de clubes mais badalada do futebol, que de quebra seria um clássico nacional dos mais viscerais do planeta. Eis então que em 3 das 4 temporadas seguintes, Barcelona e Real Madrid estariam presentes nas semifinais. E em todas estariam em lados opostos. Pode ter sido sorte? Pode, mas a probabilidade não é favorável. Essa daqui dá pra entender, né? Seria legal pro espetáculo ter Messi e Cristiano na final. É complicado essa questão de manipulação de chaves, né? Mas que seria legal ter uma final entre Real Madrid do Cristiano e o Barcelona do Messi, seria, né? Teve anos antes uma final entre o Barcelona do Messi e o Manchester United do Cristiano Ronaldo, né? Alguns anos antes. Que o Messi saiu vencedor, se eu não tô enganado. Foi o Messi? Acho que foi. Foi até o gol de cabeça, né? Acho que foi. A final da Champions com Real e Barcelona, do Messi e Cristiano, acho que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E a UEFA aparentemente tentou, né? Tem essa teoria aí e realmente tentou. Seria legal pro espetáculo? Seria. A gente não pode ser também a favor, obviamente, de manipulações, mas que seria legal pro espetáculo, seria. E isso já foi suficiente para surgirem suspeitas e teorias a respeito de manipulação no sorteio. A tese era que as bolinhas eram colocadas no congelador horas antes do sorteio para que elas ficassem frias e se diferenciassem das demais no momento de sortear. E se essas teorias forem verdade, não dá para dizer que a UEFA não fez a parte dela. Mas infelizmente, não aconteceu. Os espanhóis não. Na temporada 2011-2012, tanto o Barcelona quanto o Real Madrid acabaram eliminados nas semifinais. No ano seguinte, 2012-13, a dupla espanhola novamente sucumbiu nas semis para os alemães Bayern
e Borussia. Em Nossa, é 7-0. 2014 no e total, 15, né? o Barcelona conseguiu chegar à decisão após bater o Bayern. Porém, o Real ficou no caminho para a Juve. Anos depois, um árbitro acusou a UEFA de manipular sorteios, mencionando especificamente a edição de 2012-13, uma das citadas agora há pouco. Ele afirmou que o sorteio colocou Barcelona, Bayern e Real em chaves separadas, evitando que o Málaga encontrasse o caminho de um dos espanhóis, porque seria um confronto menos interessante financeiramente para a entidade. Segundo o árbitro, foi utilizada uma técnica de vibração para manipular as bolinhas. Manipulação no chaveamento não é uma teoria nova. Nós já vimos nesse próprio vídeo Platini admitindo que colocou França e Brasil em lados opostos propositalmente. Um executivo da FIFA que participou da organização de mundiais confirmou a tese, afirmando que os sorteios das Copas em que trabalhou foram manipulados, como em 94, onde um dia antes já se sabia que o México seria sorteado para jogar em Orlando. E dito e feito, Blatter, que foi acusado de manipulação, porque era o responsável pelos sorteios nessa época, disse que em Copas do Mundo nunca aconteceu. Mas em nível europeu, sim, era uma prática comum. Caraca, velho, complicado. Pra ter o confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo na final, até que eu sou favorável, por mais que eu sei que é errado. Agora, facilitar caminho de times aí realmente é complicado, né? Porque você deixar um lugar assim, uma chave mais fácil para que aquele time chegue na final, aí é complicado. E isso aqui mostra que, de certa forma, também já deve ter acontecido. Mas pro confronto entre Cristiano Ronaldo e Messi, até que eu sou, né, queria ter visto, velho. Era favorável. Não é algo certo, eu sei, mas, pô, quem não queria ter visto tá maluco. Tu aí do outro lado, não queria ter visto uma final de Champions entre o Real do Cristiano e o Barcelona do Messi? Pô, queria, Com a né? famosa técnica das bolinhas frias. Dr. Fuentes e o doping. Eita. Dr. Fuentes foi um médico espanhol que foi peça principal de um escândalo de doping no ciclismo que veio à tona em 2006, a Operação Puerto. Durante as investigações, surgiram indícios que ligavam Dr. Fuentes ao futebol. O jornal francês Le Monde publicou que supostamente 4 clubes contrataram seus serviços: Real Madrid, Barcelona, Valência e Betis, sugerindo que ele teria elaborado planos de preparação para essas equipes que incluíam práticas de doping. Todos os 4 clubes negaram o envolvimento, e o médico também. E a Operação Puerto nunca foi muito além do ciclismo. O Le Monde ainda foi processado pelas acusações sem provas. Então esses casos no futebol acabaram passando sem maior apuração. Mas em 2013, uma investigação interna da Real Sociedad chegou à conclusão de que o clube pagava 327 mil euros anualmente a Dr. Fuentes entre 2000 e 2005. Senhor Dr. Fuentes, tá complicado, hein, Dr. Fuentes? Tá ganhando isso daí por quê? Curiosamente, em 2003, o clube teve sua melhor colocação recente no Campeonato Espanhol. Se investigar bem, hein? Segundo lugar, levando muitos a crer que Dr. Fuentes estava por trás do sucesso de muitos clubes espanhóis no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas esses casos teriam sido acobertados pelas autoridades espanholas, que temiam o grande impacto desse escândalo no futebol mundial. Nessa mesma época, outro grande escândalo de doping assombrava a Juventus. Em 2004, o médico do clube Ricardo Agrícola foi condenado por fornecer drogas para melhorar o desempenho de atletas entre 1994 e 1998. Um especialista alegou que era praticamente certo que jogadores da Juve tomaram substâncias ilícitas, nem que seja em pequenas doses, citando Antônio Conte, Del Piero e Didier Deschamps. Vale lembrar que nesse período, em 96, a Juventus foi campeã da Liga dos Campeões. Rapaz. Porém, em 2005, o médico e o diretor do clube que haviam sido condenados foram inocentados após apelação. O doping no futebol é um assunto polêmico e que envolve muitas teorias da conspiração. Afinal, é um dos esportes com menor incidência de casos, apesar de ser um dos mais praticados, o que leva muitos a acreditarem que há um acobertamento por parte de entidades maiores.
Houveram alguns casos de equipes que levantaram suspeitas do uso de substâncias ilícitas no futebol, como por exemplo a seleção russa na Copa do Mundo de 2018, devido ao espetacular rendimento físico do time mesmo passando por 2 prorrogações e que consagrou sua melhor campanha na história das Copas, chegando até as quartas de final. Tudo explodiu quando a Agência Mundial Antidoping descobriu um escândalo institucional de doping na Rússia, que tirou o país da Copa de 2022 Ainda teve essa questão, né? Nas Olimpíadas aí que vários atletas foram banidos. Complicado. e das Olimpíadas de Tóquio. Apesar de alguns jogadores do time de futebol terem sido investigados, o caso foi arquivado pela FIFA por falta de provas. Essas teorias também rondaram o Bayern de Munique na temporada de 2020. É verdade, que todo mundo ficou fortão, em que né? o clube conquistou a famosa Champions da pandemia. Bayern Fóruns em redes voando. sociais suspeitaram do anormal aspecto físico de muitos dos jogadores do clube bávaro, que notavelmente estavam muito mais fortes do que em qualquer outro momento de suas carreiras. Apesar dessa ser uma teoria relativamente conhecida, não existe nenhuma prova ou outro indício que aponte para essa direção. Mas é estranho. Vai ser difícil ser provado, né? Porque já se passou muito tempo. E eu acho que, realmente, como ele falou aqui, o futebol é um dos esportes mais praticados e tem menos incidência de doping. Então, dá a gente acreditar, ou pelo menos teorizar, que existe acobertamento. Porque um futebol com tantas pessoas envolvidas não tem tantos casos de doping, né? E a gente sabe sobre todas essas questões políticas por trás do futebol. Então, muita coisa, provavelmente, ainda mais nas antigas, foi acobertada. Acredito eu. OVNI no jogo do A existência de seres extraterrestres é uma das mais populares teorias da conspiração. Existem vários relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados. E, curiosamente, o maior avistamento coletivo de um OVNI aconteceu em um jogo de futebol. Era a noite de 6 de março de 1982, no estádio Morenão, no Mato Grosso do Sul, onde o Operário recebia o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Os donos da casa venceram por 2-0, mas as manchetes da época só falavam sobre um suposto disco voador. É relatado que durante o primeiro tempo, um OVNI surgiu no céu sobre o estádio. O objeto emitiu uma forte luz sobre o campo, chocando os 24 mil presentes no episódio. Segundo relatos do próprio árbitro, o jogo foi paralisado nesse momento, sendo retomado após o sumiço do disco voador. Apesar dos relatos dos 20 mil presentes, não existe nenhum registro fotográfico, em áudio ou vídeo do incidente. Aí fica complicado acreditar, né? O que torna tudo mais estranho é que os gols do jogo estão disponíveis no YouTube. Porém, o jogo completo se encontra apenas nos arquivos da Globo, não estando disponível a público. Uma reportagem foi feita anos atrás, onde repórteres assistem ao VT completo do jogo, relatando que não existe nenhuma paralisação ou aparição estranha durante a transmissão, contradizendo os testemunhos de milhares de espectadores, além do próprio árbitro e de alguns dos jogadores em campo. Teorias dizem que, a mando do governo, a Rede Globo alterou a fita daquela transmissão, ocultando o trecho da aparição e empurrando para debaixo do tapete esse incidente. Pô, mas ninguém relatou. Tudo bem que naquela época não tinha questão do celular, mas, pô, muito estranho, velho. Estranho. Não ter nenhuma comprovação mínima. Apesar de não ter absolutamente nada que sustente essa teoria, esse não deixa de ser um dos episódios mais folclóricos do futebol. Isso daí parece ser mais questão folclórica mesmo. Nos anteriores tem muita coisa que parece ser uma verdade, né? E tem muita possibilidade de ser verdade. O da Argentina ali pra mim e Peru é verdade. Eu já encarei como já tirei da parte de teoria. Pra mim é uma verdade. Agora, esse daqui parece muito mais uma questão folclórica do futebol brasileiro. Bom, rapaziada, por esse mês foi isso. Espero que tenham curtido. Brabo demais. Se você viu até aqui, comenta aí embaixo qual teoria da conspiração do futebol você acredita. Pra mim é Peru e Argentina. Inclusive, eu quero que você comente aí. As outras têm chances, até a do próprio Amarília, né? E da eliminação do Corinthians por causa da morte do Kevin Spada, eu também acredito que pode ter acontecido. Do Brasil contra a França, eu acredito ser um pouco mais difícil, mas
não duvidaria de nada. Só que depois de tanto tempo não ter vazado, né, alguma coisa, tanta gente envolvida. Porque, por exemplo, tem o Blatter ali, né? O Blatter não, o Platini, falando que foi arranjado ali o sorteio pra ter, né, Brasil e França numa possível final. Só que depois de tanto tempo não ter vazado nenhuma questão, o Ronaldo não teve convulsão, é uma mentira. Ou então, não, ó, certo jogador aqui falou que foi comprado, né? Depois de tanto tempo ninguém vazou nada, nem um áudiozinho de WhatsApp aí do cara falando com algum amigo. Difícil, cara, difícil. Então é difícil acreditar. Mas não duvido de nada, né? O futebol é uma caixinha de surpresas. Agora essa da Argentina contra o Peru, pra mim, é a mais escandalosa que, pô, mudança de horário, 6-0 Argentina, né? E Argentina, a gente sabe que a Argentina gosta de um roubo, né? Então, fica difícil não acreditar que é apenas uma teoria. Pra mim, já é um fato, é um fato. E a do Corinthians também, pra mim, tendo a acreditar que alguma coisa tem por trás, porque não foi normal o que o Armarilha fez naquela partida. Bom, é isso daí, comenta você também qual a teoria da conspiração que você mais acredita, qual você acha que é a mais bizarra. Pra mim, essa última aí é a mais bizarra, porque acho difícil que tenha acontecido, não tem nenhuma filmagenzinha, tudo bem, tem a teoria que ia apagar na fita, né, mas complicado acreditar. Bom, é isso daí. Bom, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu!